Ok, irmão, graça e paz. Estamos aqui de volta nessa terça-feira abençoada. Vamos continuar o nosso estudo, ok? Atos dos Apóstolos, não é? Nós vemos aqui a ação do Espírito Santo na vida da igreja e nós estamos justamente trabalhando sobre o quê? Nós estamos trabalhando sobre a igreja, não é? Sendo expandida para a Europa. E hoje especificamente nós vamos falar sobre quem? Vamos falar sobre a igreja, ou seja, uma igreja em Corinto, a capital da Acaia. Você vai estudar, querido, Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. Está toda a história aqui onde nós vamos agora, nessa terça-feira, falar sobre isso, ok? Olha aí, que abençoado. Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, de 1 a 4, nós lemos assim: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural da Ponto, e recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Ou seja, querido, Paulo, ele não perdia a oportunidade de falar do Evangelho. Então ele chega aqui em Corinto, né, uma cidade fantástica, desenvolvimento tranquilo, mas uma cidade altamente idólatra, né? Cheia de luxos, cheia de requinte, mas Paulo precisou falar do Evangelho para aquela cidade. E nós vemos aqui, querido, que o apóstolo Paulo, na verdade, chega lá em Corinto e fundou a igreja em Corinto, tá certo? Então, ele passou exatamente 1 ano e 6 meses pregando a palavra naquela cidade. Olha para ele. Esse era um exímio evangelista, né? E nesse período, querido, ele levou aqueles crentes a Cristo, né? Ou seja, ele levou muitas pessoas com a sua pregação do Evangelho para Deus naquela cidade. Olha, vamos ver aqui. Depois que Paulo se dirigiu à cidade de Éfeso, na Ásia Menor, de onde enviou carta à igreja de Corinto. Paulo está lá em Éfeso e começa a escrever lá para Corinto, a igreja que ele enviou. Certo? Nós estamos aqui na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então vejamos o seguinte, querido. Paulo chega a Corinto. Essa é a grande mensagem, a grande realidade. E quando o apóstolo chega lá em Coríntios, né, ele viajou cerca de 80 quilômetros, tá certo? Então, justamente de Atenas, onde ele estava, até chegar em Corintos. Bom, o que é que nós vemos aqui? Quando ele chega lá, tá certo? Aí Paulo vê que o importante da cidade, aquela cidade grega, centro comercial e ponto de parada de viajantes. Então, ali enchia-se, né, de dinheiro, enchia-se exatamente de tantas coisas que não agradavam a Deus, né? Então a gente vê ali, justamente, ele se enchia de quê? Dinheiro, filosofia estranha e nova religião, enxertado lá em Corinto. Aí, irmãos, o que é que acontece? Paulo chega a pregar o Evangelho justamente por toda circunstância. Paulo pregava o Evangelho, né? Mesmo a questão por falta de dinheiro, mas Paulo estava ali pregando o Evangelho. Ele ia fazer tenda, ele ia trabalhar, mas ele ia pregando o Evangelho. Bom, aí o que acontece aqui? Paulo prega lá em Coríntios. O que é que Paulo prega? Nós vemos ali que Paulo, ele precisou exercer o seu ministério
de tempo parcial até a chegada de Silas e Timóteo em Coríntios. Enquanto isso ele estava lá, olha, trabalhando, fazendo tenda, se sustentando, mas quando aquele servo de Deus chega, né, então ele chega com provisão, porque justamente a igreja lá em Éfeso, outras igrejas que ele passou, pregou donativos e ali deu sustentação a Paulo. Aí Paulo agora passa o quê? A viver exclusivamente do Evangelho. É isso que a Bíblia também vai nos ensinar, aquele que vive do Evangelho, né? Então ele prega o Evangelho, que ele viva do Evangelho. Olha aí que magnífico, né? Estamos dando assim, essas pinceladas por cima, mas amanhã você vai se aprofundar nesse assunto, tá certo? Então veja só, a gente vê aqui que também Paulo ele enfrenta oposição em Coríntios. Por que Paulo enfrenta essa oposição? Porque a pregação da cruz de Cristo, né, em Coríntios tornou-se escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Eles não entendiam de forma nenhuma, então aquela nova mensagem de salvação através da graça, ele entendia a salvação através das obras, através da lei, e Paulo chega aqui agora com essa salvação através de Cristo Jesus. Então nós vemos aqui o quê? Que o cerne da sua mensagem consistia em provar que Jesus histórico era o Messias esperado pelos judeus. Eles esperavam tanto Jesus, eu estava ali no meio deles pregando, é isso que Paulo dizia: eita, é esse o Cristo que nós estamos pregando. Então o que aconteceu com isso? Então a palavra da cruz foi contínua, sendo loucura para os que se perdem. Então, em virtude da ferrenha oposição dos judeus aos apóstolos e à sua mensagem, Paulo sacudiu as vestes e tomou a decisão de concentrar o seu ministério nos gentios. Eles não quiseram, né? Acharam que era loucura aquilo. Aí Paulo diz assim: poxa, eu estou perdendo meu tempo aqui enquanto tantas pessoas precisam ouvir de Jesus. E Paulo direciona assim a sua viagem missionária para onde? Então, para os gentios. E isso foi que ele foi chamado, entendeu, irmãos? Vamos ficar por aqui. Eu gostaria de continuar todo o estudo, mas o vídeo não vai dar, fica muito longo. Posso contar com você agora, terça-feira sem falta, tá certo? 10/3 aqui. Olha, conto com a sua presença. 4 PG à tua disposição. Escolhe o mais próximo, estuda isso aqui, vamos amanhã estudar a palavra juntos, né? Estar em comunhão. Sabe por quê, querido? Esse estudo aqui, ele é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Posso contar com você amanhã? PG.